Sextos anos, os queridos dos sextos anos, tudo bem? Professor Ronildo, desenho geométrico. Por conta de nós não termos aula essa semana, que antecede a nossa prova de desenho geométrico na sexta-feira, eu resolvi fazer um videozinho de revisão com vocês, na matéria da prova, que começa nessa unidade aqui, página 26, circunferência e círculo, tá bom? Então eu vou falar alguma coisa, eu vou fazer alguns exercícios, corrigir alguns exercícios que ficaram para corrigir. E assim espero que esse vídeo contribua para os estudos, tá bom? Então a primeira coisa que nós temos aqui, né, é a diferença, saber a diferença entre circunferência, né, que é apenas essa borda, né, eu lembro que eu falava com vocês, na aula, dar exemplos, né, o aro de basquete, né, de uma cesta de basquete, o aro de uma bicicleta, o bambolê, isso caracteriza uma circunferência, né, que tá falando, né, o que é uma circunferência? É uma linha curva, plana e fechada, cujos pontos são equidistantes de um ponto de sua região interna, chamado centro, o centro da circunferência. Enquanto que círculo é a reunião de todos os pontos da circunferência, tá? Então todos os pontos significa tudo isso que foi pintado aqui, ó. É uma figura plana, certo? Tudo bem? Então tudo que for limitado pela circunferência, todos os pontos que estiver ali, a junção, a reunião desses pontos é o círculo. Então um exemplo de um círculo, uma tampa de Tupperware, né? Um CD, né? Qualquer tampa no formato circular, qualquer recorte no formato circular que tenha a área ali dentro, na região interna, delimitada por essa circunferência, então nós temos o círculo, tá? Quais são os elementos? É muito importante também saber dos elementos que nós já conversamos, tá? Os elementos. O centro, que já foi falado, que é exatamente onde você põe a ponta seca do compasso para construir essa circunferência, né? Então, o centro geralmente é o ponto com letra maiúscula, né? O raio da circunferência é a abertura do compasso que você usa para colocar a ponta seca e caminhar com o compasso, né? Vou até pegar meu compasso aqui. Ó, essa medida aqui, né? Que ele tá aqui na apostila de vocês. Essa medida daqui até aqui é o raio, certo? Então você usa essa medida para construir toda a circunferência. Então o raio é a distância entre o centro e qualquer ponto que está na circunferência, certo? Então é um segmento de reta que vai do centro até qualquer ponto. Pode ser aqui, pode ser aqui. Eu me lembro muito bem que nós explicamos isso também nas aulas, né? O que é uma corda? Uma corda é um segmento qualquer que parte de um ponto da circunferência até outro ponto, certo? Então, ó, segmento de reta de extremidades em dois pontos distintos da circunferência. Então aqui eu tenho uma corda, né? E aqui também seria uma corda, mas ela é especial, ela recebe o nome de diâmetro, porque ela passa pelo centro. Então diâmetro é uma corda que passa pelo centro. E o diâmetro, interessante falar isso, né? Que o diâmetro é sempre igual a 2 vezes a medida do raio. Então eu vou escrever aqui até uma formulazinha, né, digamos assim, que o diâmetro, representado pela letra D, é sempre igual a 2 vezes o raio. Bom, se daqui até aqui é raio, daqui até aqui é raio, tudo isso é diâmetro, né? Então quer dizer que o raio é metade do diâmetro, ou que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, certo? Então tem outros elementos aqui, arco, né? Arco é uma parte da circunferência limitada por 2 pontos. Então, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu tenho esse pedacinho de curva, ele chama-se arco, né? Um pedaço da circunferência limitada por 2 pontos. E a semicircunferência é um arco que corresponde à metade da circunferência, certo? Então, aqui, por exemplo, daqui até aqui, né? Daqui até aqui eu tenho uma semicircunferência. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo? Um primeiro exemplo aqui para a gente determinar algumas coisas.
Olha lá, ó. Esse exemplo aqui, eu coloquei ali assim, dada a circunferência de centro O, abaixo, desenhe com auxílio de régua um raio OP, o diâmetro AB e uma corda DI, certo? Então eu vou usar essa caneta dessa cor aqui para traçar o raio. Pode ser qualquer medida que saia do centro e vai até qualquer ponto que você escolher da circunferência. Então ele chamou de OP, obviamente aqui vai ser o meu ponto P, certo? Bom, tá aqui a letra A, que eu fiz na caneta roxa. Agora o diâmetro eu vou fazer na caneta vermelha, tá? Bom, o diâmetro AB. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Então eu vou traçar aqui, ó, qualquer segmento que sai de um ponto, chega até o outro da circunferência, pontos distintos, mas que passa pelo centro. Então se ele falou para chamar de AB, você vai vir aqui e escrever ponto A, ponto B. Tá vendo? Nós temos o diâmetro AB, o raio OP que ele pediu, e por último a corda DE. Você escolhe novamente quaisquer pontos da circunferência, por exemplo, vou pegar aqui e aqui, traçar agora na caneta azul. Ó, daqui até aqui eu tenho uma corda, tá? E ele pediu para chamar essa corda de DE, certo? Então tá ali. Ponto D, ponto E. E aí tá o desenho traçado aí com alguns elementos que ele pediu. Tudo bem? Bom, depois nós estudamos na página 27 algumas relações e falamos do número π, né? Que é um número especial na matemática, vocês vão ouvir falar muito sobre ele. Ele é representado pela essa letra grega aqui, né? Do alfabeto grego. E como que se calcula o π, né? A gente até completou essa página aqui na apostila. A gente fez umas experiências, né? Essas circunferências. E o π é um valor aproximado, né? Aproximado com duas casas decimais é o 3,14. E essa medida é sempre obtida quando você divide a medida da circunferência pelo seu diâmetro. Em diferentes tamanhos, circunferências de diferentes tamanhos, seja um tapuerzinho, uma tampa de um tapuer pequenininha, né? Seja o círculo central do estádio do Maracanã, por exemplo, né? Sempre que você dividir o tamanho a medida, o comprimento da circunferência ou o perímetro da circunferência pelo seu diâmetro, você tem o valor aproximado 3,14, né? A gente comentou sobre isso, só estou reforçando. Inclusive a gente completou esse quadrinho. Esse quadrinho tem as medidas aproximadas de cada uma dessas circunferências e nós fizemos juntos essa divisão, onde cada divisão aqui vocês já completaram na apostila, na página 27. Sempre que você dividir o perímetro ou o valor da circunferência pelo seu diâmetro, você vai encontrar o valor aproximado de 3,14, tá? 3,14, ok? Essa é a relação. O que é o π, então? A divisão, né? O resultado que se obtém dividindo a medida da circunferência pelo seu diâmetro. Bom, aí depois na página 28 nós fizemos alguns exercícios usando o π, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos, ó, qual é a medida da circunferência de um disco de vinil de 72 RPM, rotações por minuto, sendo que seu diâmetro mede 25 centímetros. Ele deu um dado, ele falou que o π é 3, para você usar π com duas casas decimais de aproximação, 3,14, e ele falou também que para você calcular a circunferência, basta você multiplicar diâmetro por π. Isso foi explicado na última aula também, né? Se o π é igual a circunferência dividido por diâmetro, eu posso dizer que a circunferência é igual a diâmetro vezes o valor de π. Então basta você multiplicar o diâmetro que ele deu, 25, pelo 3,14, é essa conta que a gente vai fazer, certo? Bom, então
o valor da circunferência, que eu vou representar pela letra C, é igual ao diâmetro 25 vezes 3,14, certo? Essa continha eu vou fazer num rascunho aqui, eu vou fazer aqui mesmo. Acho que dá para fazer aqui no cantinho, ó. Vai ficar 3,14 vezes 25, né? Eu faço essa conta como se fosse 314 vezes 25 e depois a gente cuida dos números das casas decimais. Deixa eu aproximar aqui um pouco. Aqui. Então, 4 vezes 5, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 5 vezes 3, 15. Vou cortar aqui. E agora eu vou multiplicar o 2, mas vou pular uma casa. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. E aí eu tenho o valor 0. Agora eu vou somar esses dois valores, né? 7 mais 8, 15. Vai 1. 1 e 5, 6 e 2, 8. 1 e 6, 7. Agora eu olho lá no começo e vou colocar a vírgula. Eu vejo nesse valor e nesse valor quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu vou contar. 1, 2. E aí, nesse sentido, da direita para a esquerda, eu conto 2 casas e coloco a vírgula. Então, eu tenho o valor 78,50 ou 78,5, certo? E aí, essa é a resposta para o exercício, que eu vou diminuir aqui. E vou terminar, né? O valor 25 vezes 3,14 dá, terminando ali então, cadê a caneta? 78,5. 50 ou 78,5 é a mesma coisa, né? Então, vou deixar assim mesmo. É em centímetros, né? Então, vou colocar aqui, centímetros. Certo? Um segundo exemplo, parecido com essa, né? Vou diminuir aqui. Olha lá. Qual é a medida da circunferência da figura abaixo? Tá vendo a figura abaixo? Aí é o seguinte, essa figura aqui tem um centro já determinado, tá? Poderia ter falado circunferência de centro O, por exemplo. E aí você conhece o que? Você conhece o raio, que é 12 centímetros, ok? E para você calcular a medida da circunferência, a gente vai usar aquele cálculo que fizemos no exercício anterior, que a circunferência é igual a diâmetro vezes o π. Só que agora ele deu raio. E nós sabemos que diâmetro é 2 vezes o raio. O raio é metade do diâmetro. Então, se o raio é 12, isso quer dizer que o diâmetro é 2 vezes 12, que vai dar 24 centímetros. E é esse valor que eu vou jogar aqui no valor do D, que é o diâmetro, para calcular. É esse valor que eu vou multiplicar pelo π. 24 vezes 3,14. Né? E aí a gente faz essa continha. Vou fazer ela aqui no cantinho também. Ó. Vou fazer ela aqui no cantinho, tá? Aí vai ficar 3,14 vezes 24. Esquece, imagina que é 314 vezes 24, tá? Esquece da vírgula por enquanto. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. Vou pular uma casa agora, vou multiplicar o 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. E aí vou somar, né? 6 aqui. 5 e 8, 13. 1 e 2, 3 e 2, 5. 1 e 6, 7. Agora eu conto quantas casas tem depois da vírgula.
nesse número e nesse, eu tenho duas casas só aqui. Conto duas casas e ponho a vírgula, vai ficar 75,36. E aí a minha resposta desse exemplo é comprimento igual a 75,36 centímetros. Ok? Bom, aí na página 29, que foi a última aula que nós fizemos, né, que eu até pedi para vocês fazerem essas atividades, é para você construir circunferências através, né, com o compasso, sabendo as medidas do raio, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, a primeira circunferência é raio 3 centímetros, certo? Eu vou pegar uma régua aqui, né? Essa régua não está muito legal. Bom, a primeira medida é 3 centímetros. Primeiro eu vou traçar essa medida, 3 centímetros, né? Daqui até aqui. Então, para fazer a letra A, eu escolho um centro, tá? Um ponto para esse centro. Vou colocar ele aqui. Aqui. Chamar de centro O. E aí eu venho com o meu compasso. E simplesmente, se você tem a medida do raio, basta você pegar essa medida. Olha lá, ó, tá vendo? Eu peço com o compasso, eu vou medir ele, uso as minhas duas mãos. Olha lá, 3 centímetros, tá vendo? Igualzinho a medida que eu já peguei, 3 centímetros, ó, tá vendo? É mais fácil você construir esse segmento de reto e depois medir com o compasso no papel. E agora você põe a ponta seca no centro que você escolheu e desenha a sua circunferência. Opa, sai um pouquinho aqui. Tá vendo? Deixa eu ver como é que tá aqui no... Tá dando para enxergar. Tá ok? Então, ali ó, certo? Então, aqui eu até posso colocar, né, que aqui eu tenho a medida de O até aqui qualquer ponto, que é o raio, 3 centímetros. Essa letra A. Vamos para a letra B. A letra B é raio 4 centímetros. Vamos traçar o segmento de 4 centímetros, certo? Aqui, vou pegar outra régua. Olha lá, 4 centímetros. Daqui até aqui. E beleza. Certo? 4 centímetros. Escrevi até aqui, 4 centímetros. Escolhe um centro, agora eu vou chamar esse centro de R. Um ponto qualquer. Vai com o seu compasso. Vai com o seu compasso, né? E estou fazendo a letra B de raio 4 centímetros. Eu tracei os 4 centímetros. Vou pegar esses 4 centímetros ali, meço no compasso, tá vendo? Coloca a ponta seca, deixa eu ver se vai dar aqui. Ah, vai dar certinho, ó, tá vendo? Quase que não coube na folha. Mas vou traçar a circunferência. Olha lá, ó, tá vendo? De 4 centímetros de raio, tá? Leu o raio, se ele desse diâmetro eu ia ter que dividir por 2 para poder traçar, né, a circunferência. Então eu vou escolher aqui, só para deixar determinado aqui que essa medida, que é o raio, tem 4 centímetros. Tudo bem? Bom, o que acontece? Na letra C e na letra D, você vai fazer do mesmo jeito, tá? Só que a diferença é que a medida veio em milímetros. Olha lá para você ver. Vou aproximar um pouco. Ali está em milímetros. O que você vai fazer para transformar em centímetros? Para transformar milímetros em centímetros, você divide por 10. Aquela escalinha que nós aprendemos há algumas aulas atrás. Então, 32 milímetros dá 3,2 centímetros. Assim como na letra D, 52 milímetros dá 5,2 centímetros. Tá?
Tanto é, por exemplo, que se eu pedir 32, se for centímetros na prova, não vai nem caber na folha. Com raio de 32 centímetros, você tem uma ideia, essa régua tem 30 centímetros, né? Tudo bem? Então toma cuidado e fica esperto com relação a isso, tá bom? Então, deixa eu minimizar aqui, vou terminando o vídeo. Era para fazer uma correção com vocês. A letra C e a letra D eu só estou conferindo para o vídeo não ficar muito extenso, qual que é a diferença. E fiquem atentos, se ele der diâmetro, você tem que dividir por 2 para poder achar o raio e construir a circunferência. Tudo bem? Um grande abraço, que vocês façam uma boa prova, bons estudos. Dá uma revisada, né, nessa matéria, nesses dias que a gente teve aula. Abraço do tio Ronildo.